Vamos para o próximo bloco, então. Seguindo, crimes unissubjetivos e plurissubjetivos. Unissubjetivos e plurissubjetivos, tá? Vamos lá. O primeiro, unissubjetivo. São os crimes que podem ser praticados por uma só pessoa. Unilateral, único. Único subjetivo vem de único, de unilateral, uma pessoa. Então é o crime que pode ser praticado por uma única pessoa. Tá? Mas que não é impossível de ter uma participação, uma coautoria. A única pessoa pode praticar, mas pode ter alguém que ajude. Professor, mas que confuso. Vai deixar de ser. Vamos ver agora. Porque o exemplo: aborto, extorsão, epidemia, homicídio e outros. Vamos lá. Por quê? Vamos de novo no aborto, que é o crime de fácil compreensão. O crime de aborto, tá? Ele só pode ser praticado na configuração por uma pessoa. Ok? Ok. Mas ele pode ter coautoria ou participação. A mãe pode cometer o aborto, pode ter uma coautoria do médico, de uma irmã que veio ajudar a fazer o procedimento. Então, é um exemplo claro de crime unissubjetivo. Tá? Seguindo, crime plurissubjetivo ou coletivo. Já está dizendo que é um crime com a participação de mais pessoas. Ou seja, é o crime que exige, não pode ter mais pessoas, é um crime que exija, para ter efetividade, 2 ou mais agentes. Tá? Então, quando falar em crime plurissubjetivo ou coletivo, não é que ele pode ter a participação de mais, ele exige para a sua configuração que tenha a participação de 2 ou mais pessoas, 2 ou mais agentes, para configurar a conduta criminosa. E dentro do plurissubjetivo existem 3 opções, 3 condutas se caracterizam dentro do plurissubjetivo e coletivo. A primeira, paralela. Conduta paralela, crime subjetivo e conduta paralela. Quando estiver configuração por exemplo, de quadrilha, formação de quadrilha. Por quê? Porque na paralela todos têm o mesmo objetivo. A quadrilha vai assaltar o banco. Todos eles estão ali para assaltar o banco, seja 2, 3, 4, 5. Convergentes. Conduta plurissubjetiva convergente. Crimes bilaterais, adultério. Tá? Porque nesse caso do adultério é possível que adultério não é mais crime. Tá? Lembrando só um exemplo. Tá? Porque eu estou dando um exemplo para vocês, adultério não é mais crime. Mas peguem o crime de bigamia. Vamos botar bigamia, que é atualizado. Tá? É possível que uma das pessoas não saiba. Tá? Porque bigamia, o camarada vai casar 2 vezes. Tá? Bom, a pessoa que ele está casando a segunda vez pode não saber que ele já é casado. Então, o convergente quer dizer que nem sempre os 2 são culpados. Tá? É um crime bilateral. E os divergentes. Um exemplo é o crime de rixa. Por quê? Porque é uma situação que as ações são dirigidas de um contra o outro. A rixa, para quem não sabe, que vocês não trabalharam ainda, é o crime de briga. Aquela briga no bar, um saiu na vez de fato, um brigou com o outro. Tá? Não é que um agrediu, aí seria a lesão corporal. Quando os 2 discutem e começam a brigar um com o outro. Aí nós temos o crime de rixa. Tá? Então não existe como ter o crime de rixa se não tiver os 2. Ninguém briga sozinho, ninguém bate em si mesmo. Então nós temos diante de um crime de rixa, é um crime divergente. Por quê? Porque exige uma conduta de um contra o outro. Tá? Recapitulando, crime plurissubjetivo coletivo. Exige que tenha 2 ou mais pessoas para ser efetivado. Dentro dessa possibilidade existem as condutas paralelas, convergentes e divergentes. Paralela, formação de quadrilha ou com quadrilha, onde todos vão cometer o crime com a mesma intenção. Convergentes, o crime de bigamia, por exemplo, onde o cidadão já é casado e casa novamente, mas a pessoa pode não saber que ele é casado, então não necessariamente nós teremos os 2 culpados. E o divergente, o crime de rixa, onde se necessita que seja a conduta de um contra o outro. O crime de rixa é necessário, é o crime que um briga contra o outro, e não existe como um brigar sozinho. Tá? Então essa configuração plurissubjetiva coletiva. Questão sobre esse tema. Com referência aos crimes unissubjetivos e plurissubjetivos. Assinale a alternativa incorreta. Plurissubjetivo coletivo é aquele que exige para sua conceituação típica 2 ou mais agentes para a prática da conduta criminosa. Assertiva A, extremamente certa. Plurissubjetivo e coletivo, ele exige 2 ou mais pessoas para ter configuração. Falamos há pouco. Tá certo?
Opção B, unissubjetivo, único. É aquele que pode ser praticado por uma só pessoa, embora nada impeça de ter coautoria ou participação. Perfeito, falei antes. Pode a pessoa cometer o crime, mas pode ter alguém que venha ajudar. Dei o exemplo da irmã que ajuda a outra irmã a cometer o aborto. O C, plurissubjetivo coletivo novamente. É aquele que exige condutas paralelas, convergentes ou divergentes. Perfeito, falamos antes das 3 tipos de condutas. Paralela, divergente ou convergente. Então, essas 3 se caracterizam dentro do plurissubjetivo coletivo. Perfeito. E a assertiva D, que é a questão, por óbvio, que sobrou como errada, unissubjetivo. É o que pode ser praticado por 2 ou mais pessoas. Redondamente enganada. Unissubjetivo, único. Vem de unicelular, de única pessoa. Então, é o que pode ser praticado por uma só pessoa. O que a questão C nos diz? Que pode ser praticado por 2 ou mais pessoas. Portanto, a assertiva a ser marcada como errada é a assertiva D. Tá, pessoal? Seguindo, vamos para a nossa próxima etapa. Crime multitudinário. Que nome complicado, né, pessoal? Esse nome é complexo. Vamos lá. Multitudinário é o crime que é praticado por uma multidão, tá? Num tumulto, numa praça, numa via pública, numa festa, rave, sei lá, onde existem muitas pessoas. Importante registrar, quando se fala de crime praticado por uma multidão, se trata de casos espontaneamente organizados no sentido do comportamento, né, contra pessoas ou coisas, efetivamente. Tá? É aquele que é cometido quando existe uma reunião de pessoas, um encontro de pessoas, não é quando cada um num canto. Tá? Repetindo então, crime multitudinário é o crime praticado quando envolve a prática de um crime numa multidão, em um tumulto, tá? Numa reunião grande de pessoas. É nessa configuração que se enquadra o crime multitudinário. Tá? Lembrem de multitudinário como múltiplo, muitas pessoas. Tá? Exemplo do crime multitudinário. Linchamento de pessoas acusadas da prática de um crime. O camarada foi condenado de estupro, se juntam na praça lá 50 pessoas e lincham ele. Tá? Mas vão responder por lesão corporal. Tudo bem, mas nós estamos classificando um crime, tá? Como multitudinário. Nós não estamos analisando, até porque a parte da matéria aqui não trata ainda de lesão corporal nem algo do gênero. Tá? Então, o linchamento das pessoas se trata de um caso onde existem muitas pessoas. Tá? Eu estou trazendo um exemplo no caso onde realmente pode ter linchamento com 5 pessoas. Não deixa de ser configurado. Mas vamos trabalhar com muita gente. Tá? E um crime que causou comoção na comunidade, as pessoas resolveram linchar o cidadão. Estuprou uma criança. É um crime multitudinário. Ok? Seguindo, vamos lá. Crime de ação múltipla ou de conteúdo variado. Ação múltipla ou conteúdo variado. Tá? Importante fazer a referência desse crime. São os crimes em que o tipo faz referência a várias modalidades de ação. São várias modalidades de ação que configuram esse crime. Um exemplo clássico para vocês. Artigo 122, induzir, instigar o suicídio. Eu posso estar cometendo 3 ações num crime só. Artigo 122 diz o seguinte, instigar, induzir, ajudar a cometer o suicídio. Eu posso no mesmo crime estar instigando, dizendo, vai te mata, tua vida terminou. Tá? Induzir, a arma está ali, ó. A arma está ali dentro da gaveta. Tá? Ou ali a corda está ali para se enforcar. E ainda ajudar, eu pego, boto o banquinho, agora tu sobe aqui e te pendura. Eu cometi 3 ações dentro de um crime só. Isso faz referência a várias modalidades de ação em um crime. Chama-se crime de ação múltipla de conteúdo variado. Eu estou ajudando, instigando e induzindo num crime só. Tá? Trata-se de crime de ação múltipla, várias ações de conteúdo variado. Ok? Essa é a opção do crime de ação múltipla. Vamos lá. Questão sobre esse tema. No que tange os crimes multitudinário e de ação de ação múltipla ou de conteúdo variado. Assinale a opção errada. Instituto de Polícia Civil Espírito Santo. Vamos lá. Crime de ação múltipla ou de conteúdo variado. Nós estamos buscando a errada, então. São crimes em que o tipo faz referência a várias modalidades de ação. Acabei de falar. Ação múltipla e conteúdos variados, deu exemplo da instigação, induzimento e ajuda ao suicídio. São várias ações de conteúdo diferente que vão fazer um crime ser cometido. Tá? Opção B, crime multitudinário. Lembrem de multidão que eu falei antes. É o praticado por uma pessoa em um tumulto, espontaneamente organizado no sentido de um comportamento comum contra outras pessoas. O que está errado aqui, pessoal?
é praticado por várias pessoas, multitudinário, multidão, múltiplas pessoas. O que está errado? Eles botaram que é praticado por um, o resto está tudo certo a questão. O que está errado é que eles botaram que é um crime cometido por uma pessoa, e na verdade é por múltiplas pessoas. Então a assertiva errada a ser marcada é a assertiva B, mas vamos ver por que a C e a D estão certas. Crime de ação múltipla ou de conteúdo variado? São crimes em que o tipo faz referência a várias modalidades de ação. Repetida a questão, né? Aqui eu acho que foi um erro de montagem da questão. Ele repete a questão, repete a assertiva. Então ela está obviamente certa. A questão D é aquele crime multitudinário. De novo, é aquele cometido por uma reunião de pessoas no clima de tumulto ou histeria coletiva. Totalmente certo. Reunião de pessoas, múltiplas pessoas, em clima de tumulto, etc, etc. Aí já é do gênero. Tá? Portanto, nessa assertiva, a questão a ser marcada é a questão D, como questão errada. Até o próximo bloco, pessoal.